Porque nós vamos falar do SSD. Primeiro entender o que significa a sigla SSD, que vem de Solid State Drive, que traduzindo para um português significa unidade de estado sólido. Mas o que é um SSD? O que é essa unidade de estado sólido? Percebe? Um SSD é um dispositivo responsável por armazenar dados, responsável pelo armazenamento de dados, assim como o disco rígido também é um dispositivo de armazenamento de dados, o SSD também. Mas, diferente dos sistemas magnéticos, quer dizer, diferente dos discos rígidos, o SSD não possui partes móveis e ele é construído em torno de um circuito integrado semicondutor, quer dizer, em cima de chips. Então, o que nós temos dentro do SSD não é como o disco rígido, que existem discos girando em alta rotação, com um braço se movendo e na ponta lá um cabeçote com um magneto. Não, isso é o disco rígido. Dentro do SSD, como vocês podem enxergar nessa imagem, aí ele fechadinho, ó. Vou abrir ele. Dentro dele tem microchips. Microchips, quer dizer, tem um circuito eletrônico e é dentro desses microchips que os dados são gravados em relação ao SSD, né? Um outro ponto importante é que esses microchips são tradicionalmente baseados numa memória chamada memória flash. Então, se a prova perguntar qual é a tecnologia da memória do SSD, é a memória flash, que é a mesma memória que tem no pendrive, nos cartões de memória e também no SSD. Então, o SSD se utiliza de memória flash, né? Um outro ponto importante é que, em termos de resistência, ele apresenta maior resistência a impactos se comparado ao disco rígido. Se eu derrubar um disco rígido no chão, é muito provável que tenha um dano sério no disco rígido. O SSD, provavelmente não, porque ele é muito mais resistente a impacto, porque ele não tem partes móveis. E também uma coisa interessante, ele consome muito menos energia se comparado ao disco rígido. Então, ele, além de ser mais resistente a impactos, consome menos energia. O único grande problema dele ainda, mas isso tem baixado ao longo dos anos, é o custo alto se comparado ao disco rígido para armazenar os dados. Quer dizer, o custo do armazenamento por byte no SSD é muito mais alto. Quer dizer, o SSD é mais caro. Se eu comparar um SSD com um disco rígido de mesma capacidade, o SSD vai ser bem mais caro que o disco rígido. Então, o custo dele de armazenamento por byte é muito mais alto. Mas apesar desse custo elevado, é sempre importante dizer que ele apresenta uma velocidade de acesso aos dados muito maior que o disco rígido. Quer dizer, o teu computador vai ficar muito mais rápido se tu tem um SSD instalado, se comparado a um outro computador igualzinho com o disco rígido instalado. Então o SSD é muito mais rápido para acessar os dados se comparado ao disco rígido tradicional. Existem capacidades de SSD das mais variadas, desde SSD na casa dos gigabytes, mas também já temos SSD na casa dos terabytes. Ali eu coloco alguns valores usuais, como SSDs na casa dos giga ou dos terabytes, certo? Lembrando que giga é bilhões de bytes e tera trilhões de bytes. Vamos fazer um resumão aí sobre o SSD então. Primeiro, ele é mais rápido que o HD, mais rápido que o disco rígido, ele é sim um dispositivo de armazenamento de dados, assim como o disco rígido ele não é volátil, quer dizer, ele não perde os dados quando o computador é desligado, ele não perde os dados na ausência de energia elétrica, ele não tem partes móveis, assim como, lembra, o disco rígido tem partes móveis, discos que giram em alta rotação. O SSD não tem partes móveis, o que ele tem são microchips de memória flash e por isso o armazenamento dele é dito armazenamento eletrônico. Lembrando que a sigla SSD, isso é importante para algumas provas, significa unidade de estado sólido. Algumas provas nem citam o termo SSD, dizem unidade de estado sólido e a gente tem que conhecer isso. Comparado ao disco rígido, ele também consome menos energia, portanto, com um laptop com SSD, a bateria vai durar muito mais tempo se comparado a um laptop que tem disco rígido, porque ele consome menos energia do sistema. O único grande problema, já citado aqui, é que o custo dele de armazenamento por byte ainda é muito mais alto que o disco rígido tradicional. Certo, pessoal? Bem interessante. Então vamos lá para uma questão de prova. Os dispositivos para armazenamento de dados com tecnologia do tipo SSD, do inglês Solid State Drive, estão substituindo gradativamente os tradicionais dispositivos com tecnologia do tipo magnética, como o caso do disco rígido. Em comparação à tecnologia do tipo magnética, a SSD apresenta de forma geral, letra A, menor tempo de acesso e maior consumo de energia. Errado a letra A. Não é menor tempo de acesso, ele é mais rápido, então o tempo de acesso é menor. Mas ele tem menor consumo de energia, ele está dizendo maior. Errado a letra A. A letra B, maior tempo de acesso, já está errado, ele é mais rápido, então é menor tempo de acesso, né? E aí disse maior consumo de energia, errado também, tem menor consumo de energia.
Letra C, menor tempo de acesso, perfeito, porque ele é mais rápido, e menor consumo de energia, perfeito, ele consome menos energia que o disco rígido, portanto, resposta aqui é a nossa letra C de Canadá. E a letra D colocou maior tempo de acesso e menor consumo de energia. Não é menor tempo de acesso, ele é mais rápido, né? E tem também menor consumo de energia. Então, sem dúvida nenhuma, ficamos com a letra C de Canadá como gabarito para questão. Valeu!